Um dia eu conheci um jovem muito inteligente que me perguntou por que eu insistia em basear as minhas crenças na Bíblia. Por que você sempre se refere àquele livro? Ele disse. Você não lê nada além da Bíblia? Bem, na verdade eu leio muitos livros. Mas quando diz a respeito à autoridade final em relação às minhas crenças religiosas, eu sempre retorno à Bíblia. Mas como é que eu sei de certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Bem, pegue uma Bíblia, se você tiver uma por perto, porque nós voltaremos dentro de poucos instantes para explorar esta questão. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dois velhos exploradores estavam viajando com uma grande quantidade de ouro quando eles perceberam que não tinham nenhum lugar para passarem a noite. E logo em seguida eles viram algumas luzes nas árvores e descobriram uma pequena casa de madeira. Com licença, disseram ao dono da casa. Nós não temos nenhum lugar para dormir. Será que podíamos passar apenas essa noite aqui? Vocês podem ficar o tempo que precisarem, o dono disse. E com isso, os dois homens, bem cansados da viagem, entraram na casa. Mas eles achavam que deveriam cuidar do ouro que estavam carregando. Por que não nos revezamos para dormir? Um deles disse. Assim o ouro estará sob nosso cuidado. Nossa, é uma boa ideia, disse o outro. Eu vou primeiro. Ele se sentou na beira da cama e lá ficou um longo tempo. De repente ele viu uma luz debaixo da porta do quarto e ao mesmo tempo ouviu um barulho que vinha da mesma direção da luz. O que será que esse velho está fazendo? Ele pensou. Ele abriu a porta e viu a sala. O velho estava sentado numa mesa ao lado de uma lareira com a sua Bíblia aberta e as suas mãos unidas em oração. Sem fazer barulho, o explorador acordou seu amigo. Escute, ele disse. Eu acho que nós dois podemos ir para a cama agora. Nós estamos em casa de um homem honesto. Deixa eu fazer uma pergunta. Se aquele velho estivesse lendo um jornal de economia ou uma revista Playboy, você acha que ele teria inspirado o mesmo tipo de confiança? Mesmo nesta era pós-moderna, tem algo na Bíblia que nos inspira confiança. Ela ainda possui um lugar especial em muitos corações. Para milhares de pessoas, a Bíblia é muito mais que um pouco de leitura ou uma sagrada leitura. Essas pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje, o meu amigo pastor Fernando Iglesias está aqui conosco no estúdio para mais uma vez respondermos uma das 5 grandes perguntas desta série. Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Pastor Fernando, bem-vindo a mais um programa. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Essa eu acho que não é a mais difícil de todas as perguntas, porque nós temos a história, nós temos a arqueologia, né, e outras ciências que podem nos ajudar a mostrar que a Bíblia é o mesmo livro desde quando foi escrito, né? E a gente pode ter a certeza disso aí. Em primeiro lugar, nós temos que nos colocar de um lado ou de outro, porque Bíblia, evolucionismo, eles não combinam, são opostos. Okay. Então nós temos que nos posicionar. Ou nós acreditamos em Deus ou não. Né? Ou acreditamos na existência de Deus ou somos ateus. Se nós acreditamos em Deus, em um Deus eterno e poderoso, que sempre existiu, capaz de criar do nada tudo que existe no mundo, e aí nós não acreditamos que esse mesmo Deus
foi capaz de manter um livro que ele inspirou, o mesmo, desde quando ele fez até hoje, isso já não coaduna ou não está certo com a crença de alguém que está disposto a acreditar e aceitar um Deus. Lógico. Então, já não podemos duvidar disso. Depois, nós temos sempre voltados para a Bíblia a crítica. A crítica está sempre ali voltada para a Bíblia e nós vamos ver isso aí, nós vemos isso através da história, né? A maior dificuldade das pessoas hoje, na realidade, não é bem a Bíblia, se bem que os ateus ou os modernos ateus, eles atacam muito a Bíblia. Livros têm sido escritos não fortificando, assim, solidificando cientificamente as crenças deles, mas atacando as crenças na Bíblia, ou a crença na Bíblia, né? Mas nós temos sempre, durante a história, a presença dos críticos, e nós vamos ver algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, vamos falar, como eu estava dizendo assim, eu não creio que o ataque maior seja a Bíblia em si, mas é o Gênesis, né? Certo. Eles dizem, como é que nós vamos acreditar numa cobra falante, no Adão e na Eva, porque realmente evolucionismo tem sido considerado como ciência e contradiz tudo que está no Gênesis, né? Então vamos falar de alguma coisa que está lá no Gênesis, como por exemplo o dilúvio, né? O dilúvio é uma teoria que vai completamente em oposição ao que acredita a geologia moderna, dentro dos princípios evolucionistas, né? Porque eles dizem que foram milhões e milhões de anos para cada camada ir se formando, né? E a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, né? No 7º descansou e que depois houve um dilúvio e que aí as águas vinham de baixo, vinham de cima e tudo se revolveu como num grande liquidificador. E aí, em poucos dias, em 150 dias, as águas foram se assentando e as camadas foram se colocando. Quer dizer, em poucos dias, essas camadas se fizeram. Mas aí já existem algumas perguntas básicas que as pessoas fazem a respeito do dilúvio, né? Por exemplo, se a Bíblia fala de uma coisa, de uma catástrofe universal, será que outras civilizações também não deveriam falar a respeito disso, né? Nas suas tradições? Civilizações não cristãs e perdidas ou que existem até hoje. Então, houve aí, recentemente, 2 pesquisadores, o Dave Belsiger e o Charles E. Siller, eles fizeram uma pesquisa e encontraram por volta de 200 civilizações que contam a história de uma enchente, uma inundação universal. São 200 civilizações não cristãs. 200 civilizações não cristãs que contam essa história. Aí a gente vai encontrar aqui, por exemplo, lógico, eu peguei 3 delas. Os hindus, eles contam a história de um homem chamado Manu, 2 sílabas, né? E outros que foram salvos de uma grande inundação dentro de um barco, né? Aí nós já vemos um indício. Manu, Noé, 2 sílabas também. Uma inundação, né? Salvos dentro de um barco. Entre os chineses tem a história de um homem que se chamou Farré, também, mais 2 sílabas, né? Nesse caso, a história conta que esse homem Farré, com a sua esposa, mais 3 filhos e 3 filhas. São 8 pessoas. Exatamente, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, né?